Então vamos lá, insight rápido aqui, né, aproveitando o assunto que a gente está aí falando de menos é mais, saber nossas ferramentas, né, saber o que a gente tem, o que a gente gosta, faz sentido pra gente, o que não faz. Então aqui eu vou aproveitar que eu estou numa sessão que eu tive que usar um pouco mais de plugin de processamento do que eu utilizo, ou geralmente, enfim, tenho como filosofia. Quando eu estou desde o início no processo, eu procuro gravar da melhor forma possível. Né? Claro que a gente está em situações do mundo real, e isso nem sempre é possível. Então a gente precisa partir para a redução de danos. O que acontece? Esse é um trabalho que foi feito em baixo orçamento, né, baixíssimo orçamento, inclusive, e aí tá chegando para mim, mas só para mixar e masterizar. Então já tá vendo o que é. Eu fiz alguns direcionamentos para a pessoa que tá me enviando, que foi a pessoa que fez a pré-produção, que fez a produção e que gravou. Então eu passo algumas demandas mais graves. Um caso ou outro eu teve que regravar alguma coisa, e a proposta é eu trabalhar com o que eu tenho. Então, não tivemos um mundo ideal, nem na gravação, nem na produção antes de chegar até mim. A galera lá não teve um mundo ideal, eu não tive um mundo ideal. Então, o que resta é trabalhar com o que tem na mão. Levar, basicamente, de onde está para o melhor resultado que dá. O que acontece? Eu estou tendo que trabalhar aqui com o objetivo do projeto, e aí eu penso para onde eu quero levar esse projeto, né, levar os sonhos, ou como deveria de soar. Ou seja, tem as etapas de correção e tem as etapas de aplicação artística. Então tem muita coisa. Por exemplo, aqui quando a gente está aqui no canal de caixa, eu estou tendo que usar um carinha aqui somando som. Não foi a única faixa que aconteceu isso. Várias faixas eu tive que somar som de aro, somar som de caixa, enfim, somar outros tipos de sons. Basicamente, as questões mais graves são bateria e percussões, por se tratarem da sala influenciar muito no som. E também enfim, do instrumento, do equipamento que está sendo captado. Então, eu precisei utilizar um pouco mais de plugins aqui do que eu geralmente utilizo, e essa é uma sessão pequena. Parece que não, mas é. Então, basicamente, aqui eu tive que utilizar, por exemplo, aqui, ó, no bumbo. Eu tive que utilizar um sub porque eu precisei fazer uma limpeza é, no som do bumbo, né? Que basicamente o som ele já veio um pouco limpo, né? Dentro do possível lá do rapaz que me enviou. Mas eu ainda precisei limpar muito mais. E aí, para eu ter o grave que eu precisava de sustentação, eu tive que usar esse cara aqui, que é o excitador de graves, né? Então eu tô somando um pouco de sub nele, eu tô aqui em 40, que é aquela gordurinha de sustentação. E aí, basicamente, eu tenho, ó, caixa com gate, né? E aí eu tenho a caixa dividida aqui em aro. A gente sempre divide, quando a gente está com um canal que gravou várias coisas, a gente vai dividir por funções. Então, o aro da bateria, tem a caixa, ambas com gate, e eu estou trabalhando, limpando muito. Né? Foi feito num lugar sem tratamento, um pouco problemático. Enfim, tem umas coisas que eu estou precisando comprimir relativamente bastante, né? Porque com o tempo que tem também para o projeto, não vai ser possível muita automação. E tem coisas também que não tem uma consistência de dinâmica por quem gravou. Então, tô usando também para limpar um pouco o nosso amigo C4, que é um compressor multibanda. Em outras ocasiões eu posso falar um pouco, dissecar um pouco sobre o passo a passo aqui, mas estou só dando um passadão aqui para mostrar que às vezes a gente precisa utilizar mais processamento, mais plugins, mas a gente precisa usar quando precisa, e não usar por usar. Nesse subgrupo de over, eu tive que fazer 2 estágios de compressão. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma compressão aqui um pouco mais leve, para não atochar tanto, que é basicamente o canal principal da sala, da bateria, que dá a cara da bateria, né? Mas, ao mesmo tempo que eu tenho que fazer algum amaciamento, tenho que tirar um pouco também do excesso, numa frequência mais espetada, que eu estou fazendo isso com deesser, né? E aí depois eu precisei dar uma atochadinha de compressão novamente. Né? Então, por exemplo, a bateria é o que a gente. E as percussões geralmente são os que a gente tem mais problemáticos, né? Na gravação de um lugar não ideal. Né? Mas para vocês verem, por exemplo, ó, o canal de surdo e o canal de tom, surdo e tom, o que eu estou fazendo? Eu estou enviando eles para um subgrupo e tratando eles de forma única. Então eu já estou poupando o processamento aqui. Por quê? Porque eu vi que dava para eu fazer isso e chegar no resultado que é necessário. Mas o que vocês podem ver, tem 2 pluginzinhos aqui que estão desabilitados nessa sessão. Tem sessões que eu deixei desabilitados, são todos basicamente gravados com a mesma galera, com os mesmos setups, né, nos mesmos lugares. Então, basicamente, tem muita coisa que eu estou usando igual nas sessões, né, e faço os ajustes necessários, mas basicamente processamentos parecidos. Então, aqui está desabilitado, mas tem um saturator aqui que eu estou usando para dar uma envenenada e trazer um pouco de som para pintar e não precisar trazer tanto o fader, né, aqui o som completo, né, então eu dei uma envenenadinha nele, eu dei uma saturada só para em algumas sessões só para aparecer um pouquinho mais. E em algumas sessões que precisou do tom e o surdo mais gordinho, eu precisei fazer a mesma coisa que eu fiz lá no bumbo, né, usar um excitador de graves aqui, mas no caso dessa sessão não estou usando. E aí, basicamente, a minha bateria ela vai toda para um subgrupo, e eu tenho um canal aqui para eu fazer uma compressão paralela na bateria, que em algumas sessões eu estou usando, outras não. Então é realmente só quando eu acho que precisa, e aí já vai outra dica. Só vai pro avançado depois que você domina o básico. É melhor fazer o feijão com arroz bem feito do que fazer o avançado mal feito. Sempre que eu posso, eu mantenho a simplicidade. Então essa questão ali que eu mostrei, né, de compressão em série ali, basicamente, né, que tive que usar 2 compressores em estágios diferentes ali, eu aqui, a compressão paralela, sidechain, essas coisas todas, tudo isso não faz sentido se você não souber para onde você está indo. Então eu tô fazendo porque eu precisei de trazer um pouco de consistência. O que eu tenho? Eu tenho o som da bateria, mais o som somado de processamento. Né? Basicamente, processamento paralelo é isso. Você tem um som original mais um som processado. E aí a gente pode fazer processamento paralelo de vários efeitos. Então aqui no baixo eu usei o Melodyne para deixar ele 100% ali afinadinho, bonitinho. Tem um Avalon aqui
que eu uso em algumas situações, mas aqui nessa música especificamente não estou usando, e assim por diante. Então a guitarra veio som meio palha, então eu tive que usar aqui umas simulações, né, de ampli e tudo mais, e é isso, mas tentando limpar, amaciar, tendo que usar, às vezes, um ceifador aqui em determinadas frequências espetadas também, porque é aquilo, quando a gente começa a processar, às vezes vem as coisinhas que a gente não quer também. O som do violão veio meio palha também, tive que usar um carinha aqui para dar um grau, né, e depois poder processar. Enfim, tem umas coisinhas que às vezes eu tenho que corrigir esse órgão aqui, meio palha também. Então eu usei um flangerzinho para dar uma modulada, né, ficar uma coisa um pouco mais orgânica, né, não ficar tão mid na cara. E aí já usei também um unplugged aqui da série CLA, né, então vocês estão vendo que tá tudo na simplicidade aqui. Usei aqui ó, autotonezinho para dar um efeitinho, mas basicamente as vozes, ó, tudo no Melodyne afinado. Então é isso, assim, a gente tentar poupar processamento ao máximo, mesmo os canais que tem mais plugins aqui, né, que são vários, mas eu sempre peso, tá me levando um passo para frente ou tá me levando um passo para trás? Na verdade, essa é a pergunta que a gente precisa sempre estar fazendo, porque quando a gente está no digital, processamento computacional vale muito. O computador com processamento mais livre, ele entrega um som melhor pra gente. Então é isso, vamos que vamos. Eu dei essa passadinha aqui no projeto que eu tô, só para falar que o lance do menos é mais é uma boa filosofia, né? A gente manter a simplicidade, menos é mais, mas às vezes a gente vai precisar usar mais ferramentas também para chegar onde a gente precisa. É claro que o ideal seria que a gente tivesse, se eu pudesse ter estado na gravação, pelo menos, eu tentaria reduzir ainda mais danos do que uma pessoa com um pouco menos de experiência, porque tem coisas que vieram um pouco prejudicadas, mas que mesmo na situação que foi, daria para ter tido um resultado melhor se tivesse mais experiência, né? Então a gente tem isso também. A vida vai ensinando, né? Na verdade, a experiência ela vem do repertório do dia a dia. Né? Então, por isso que é importante também a gente estar fazendo. A gente não ficar na teoria pela teoria, né? Porque a teoria pela teoria ela é vazia. O mais importante é a gente estar produzindo, a gente estar com a mão na massa, errando, acertando, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. E são as horas de voo que nos levam ao nosso objetivo. Então, até, vamos que vamos, avante.